Olá, eu sou a Carol Silveira. E eu sou a Renata Michels. Aqui, dinheiro é comportamento. A forma como você pensa sobre ele muda os seus resultados. Nosso objetivo? Destravar a sua mente para que o dinheiro deixe de ser um peso e passe a ser uma ferramenta de liberdade. Seja bem-vindo ao DesbravaCast, um espaço para abrir a sua cabeça, aprender sem complicação e transformar sua relação com o dinheiro. Vamos lá, então, para o nosso quarto episódio, né, Rê? Sim! Que maravilha! E hoje a gente vai falar sobre infidelidade. Algo curioso, né? Estranho. O que será que vem por aí? Hoje, o nosso dia vai ser pautado inteiramente para os casais. E a gente vai falar bastante aqui também sobre infidelidade financeira. Vocês já ouviram esse termo ou ainda não? Infidelidade financeira é algo muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, né, entre os casais. E a gente trouxe vários dados aqui muito relevantes e importantes para fazer com que vocês realmente pensem sobre a finança do casal, sobre o planejamento do casal. E, inclusive, entre 55% e 60% dos divórcios, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, eles são pautados e são causados, na verdade, por problemas de relacionamento com o dinheiro, né? Então, os casais se divorciam, basicamente, por não conversarem sobre finanças. Rê, vamos lá, vamos contar um pouco aqui para o pessoal, toda a nossa pesquisa, todos os nossos dados que a gente trouxe, né, que a gente quer trazer em relação ao nosso planejamento de casal, porque eu acho que é um assunto de extrema relevância e importância e que atrapalha muito, né, hoje em dia. Carol, eu acho que realmente é uma das maiores dificuldades dos relacionamentos é o dinheiro. A gente ouve muito, assim, né, tanto de, enfim, amigos próximos, até clientes, né, que falam muito assim, nossa, a minha esposa não pode saber que eu gastei com isso. Ou, por exemplo, mulheres, né, nossa, meu marido vai me matar se ver que eu comprei essa roupa, vou esconder, né. Então, é muito comum a gente ver casais, né, como tu comentaste, né, tendo essa infidelidade dentro do relacionamento sobre dinheiro. Porque dinheiro, né, antes de qualquer coisa, é comportamento e comunicação. Exatamente. E aqui eu trago um outro dado bem importante, que é sobre as brigas. Que não são os divórcios, né, propriamente dito, mas sim as brigas. Que 46% dos casais brigam muito, porque não tem uma comunicação clara, né, entre o casal sobre dinheiro. Muitas vezes, nós, mulheres, compramos coisas escondidas. Exato. A gente chega, esconde, coloca dentro da bolsa. Quem nunca fez isso, né? Exatamente. Eu já fiz isso, de achar que, nossa, não quero gerar mais essa briga. E, na verdade, a gente tá gerando a briga naquele momento de esconder, né? A gente tá gerando a infidelidade financeira. Isso, no final das contas, volta pra nós mesmos, né? Porque se a gente parar pra pensar, o relacionamento, a gente está incluído nesse relacionamento, então vai impactar a gente vai ficar com aquilo na cabeça, né? A gente vai ficar se cobrando por também não estar contando, né? Exatamente. E é um assunto muito delicado, né? Muito. A gente sempre traz o dinheiro como sendo um tabu, como sendo algo que a gente não pode falar. Como é que a gente vai se comportar com o outro em relação a dinheiro, né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito íntima, muito particular, mas que precisa ser conversada. Então, assim, um casal que não tem um propósito financeiro juntos, muitas vezes acaba dividindo muito os seus propósitos de vida e, às vezes, podem se divorciar até mesmo por isso, né? Os divórcios acontecem muito além do que só problemas financeiros. E um detalhe muito importante que eu acho é que não é só sobre a falta de dinheiro. E isso é muito importante, eu acho, trazer aqui nessa conversa. Porque muitas vezes tem casais que têm muita entrada de dinheiro mensalmente, ou enfim, e que acaba não conversando, e é isso que causa briga. Não conversar. Né? É a falta de diálogo, né? A falta de diálogo, exatamente. Então, acaba que a gente precisa trazer esse assunto para os casais. Espero que vocês assistam aqui, se inspirem, principalmente, em algumas soluções também que a gente vai trazer, né? Sobre como fazer esse planejamento, que eu acho que também é importante. Mas, em primeiro lugar, o planejamento financeiro
teu próprio entra num patamar, digamos, de prioridade. E assim fazer em seguida, então, um planejamento com o teu cônjuge, teu namorado, teu noivo, teu marido, enfim. E, inclusive, Carol, é muito isso, né? Algo antes até de trazer esse assunto, né? Muita gente acha, né, que, nossa, é um assunto chato. Ter que falar sobre dinheiro. Vai gerar briga. Então, acaba que os casais não entram nesse assunto, sendo que é como tu comentaste, não, né? Acaba gerando daí outras coisas que, no final das contas, não é o dinheiro o problema. É realmente a falta desse diálogo. Então, é muito importante, né, os casais realmente verem isso, né, como os propósitos estarem alinhados. Os sonhos, os objetivos, verem... Eu até comentei no meu Instagram também, eu gosto muito, né, de falar sobre isso lá, né, sobre comportamento. Até pela tua experiência, né? Exatamente, por experiência, né, a minha e do Jefferson. E eu comentei esses dias sobre isso. Traga a parte boa, né, de falar sobre isso. Porque, vai ser muito bom a gente comentar sobre isso, sobre, né, organizar as nossas finanças. Imagina a gente poder realizar nossos sonhos. Traga isso, não vê isso como um peso, como briga, né? Transforma o olhar, às vezes, exatamente, né? A gente tem que mudar. Exatamente, enxergar isso como sendo uma pauta legal, uma pauta importante, uma pauta igual a vamos ter ou não vamos ter filhos, né? Isso. Que hoje em dia... Não é tabu, não tem que ver como um tabu o dinheiro. Exatamente, o dinheiro é algo que... Ele tá intrínseco no ser humano, né? Onde a gente vive hoje, como a gente precisa falar sobre isso, nós sendo solteiros, porque os solteiros também aqui tem que... A gente tem já um episódio só de planejamento para quem é solteiro. Foi o 3, né? Foi o 3, exatamente, foi o episódio anterior. Mas essa questão toda de trazer isso como sendo algo... Nossa, chegou a hora da gente falar sobre dinheiro. E aí vem uma pergunta muito importante. Qual é a melhor hora de falar, né, sobre dinheiro? Como a gente vai se comportar em relação a isso com o nosso cônjuge? E também é importante comentar, né, que quando não se conversa sobre dinheiro, também muitas vezes um pode estar achando, né, que o outro está exagerando, né, que o outro gasta muito mais e acaba guardando aquilo para si, né, fica gerando um ressentimento. E isso vai acumulando com o tempo e vai causando brigas lá no futuro, né? Sabia que mais de 15% dos casais, de acordo com uma pesquisa realizada em 2018, nunca souberam quanto o cônjuge ganhava, o quanto o cônjuge tinha. Imagina! Exatamente. E isso, assim, é um problema mais comum do que a gente imagina, sim, né? Enfim, e acaba trazendo muita desconfiança. E gera uma sensação de injustiça também, né? Às vezes até muito assim, porque o outro ganha mais do que eu, né? Claro. E daí, às vezes, fica sentindo até assim, eu acho que eu não tenho nem direito de opinar. Existe, né? Muito isso. Ou até ao contrário, né? Eu ganho mais, então eu tenho que escolher as coisas, eu que estou no poder. Então, assim, o dinheiro e poder é muito... É uma linha ali, né? Muito tênue. Então, assim, é muito importante isso, né? A conversa sobre o dinheiro, o diálogo, porque ele vai ajustar as expectativas e é onde vocês vão definir juntos, né? Metas claras, objetivos em comum e realmente definir o planejamento financeiro do casal para a construção disso, de um patrimônio mesmo, né? É realmente deixar de lado esse ego, né? Essa sensação, né, de que é superior, ou até o contrário, de achar que tu não tem, né, poder num relacionamento por ganhar menos. Não, é ver como realmente um casal, como uma equipe, como um time que estão, né, lutando para os mesmos sonhos, né? Para os mesmos objetivos, exatamente. Eu tenho vários casos, né, que eu posso relatar aqui entre divórcios, né, de casais que se amavam, enfim, tinham uma família, já tinham construído uma família e tiveram que se divorciar pelo comportamento do seu cônjuge. Nossa. Então, eu tenho um caso de algum tempo atrás de uma mulher que me procurou porque o marido dela estava colocando todo o patrimônio que eles tinham criado juntos, né, que eles tinham construído juntos, fora, e que ela queria, pelo menos, se resguardar de uma parte dele. Olha, o nível de preocupação, chegou, né? Onde chegou, exatamente. E ela se divorciou,
para haver, então, a separação e ela conseguir, então, manter uma parte do patrimônio seguro, né? Então, assim, entendam que uma família se desfez nesse momento por problema única e exclusivamente financeiro. E é muito louco que, se a gente for olhar, o problema não é o dinheiro, né? Eles tinham dinheiro. Exato. É a falta do diálogo, de alinhar as expectativas. E mais ainda a gente traz essa questão sobre dinheiro é comportamento. Eles tinham um patrimônio realmente muito bom, um patrimônio constituído, construído pela família durante alguns bons anos. E tiveram que desfazer tudo isso por falta de diálogo, por falta de compreensão um com o outro em relação a dinheiro. Então, olha o nível que a gente alcança, que o ser humano hoje alcança para conseguir se manter seguro, né? Porque o dinheiro está muito relacionado com segurança. Muito. Exatamente. E além do ponto, né, de que dinheiro é comportamento e a falta de diálogo, né, nesse sentido dos casais, também a gente pode adicionar a falta de planejamento. Né? Porque muitas vezes os casais, eles têm sonhos de ter uma casa própria, de viajar, né, uma viagem internacional. Às vezes dividir, né, Renata? Exatamente. E daí, nesse sentido, os sonhos, eles não saem do papel, porque além de não ter o diálogo, eles nem se conversam sobre isso, eles não planejam juntos, não pensam assim, vamos, né, enfim, definir uma metodologia pra gente, né, juntos construir os nossos sonhos. Não tem esse planejamento, porque nem começou a ter o diálogo, imagina o planejamento, né? Exatamente. E aqui entra também um caso que eu acho que a gente já pode dar início, Sim. Que é a parte de metodologias pra gente fazer isso, porque também acaba sendo complicado, né? Muitas vezes, quem tem mais tem um certo receio, quem recebe mais tem um certo receio de começar o diálogo para entender como é que vai ser feito esse planejamento, quem é que vai contribuir mais com as contas da casa, com, né, seja o que for. Inclusive, eu acho que a gente poderia ter chamado o Caio Castro aqui hoje, né? Sim, é verdade. Foi uma polêmica aquela vez, Foi uma polêmica, assim, ó, muito grande. Então, voltando, né, para trazer essa questão toda de como é que a gente se comporta quando não é igual esse salário? Como é que a gente se comporta quando é igual? E aí eu acho que é uma coisa mais simples, mas também existem muitas peculiaridades de cada casal, né? Ah, nossa, o homem não gasta com estética, o homem não gasta com, né, com várias coisas que a mulher gasta. A mulher tem mais gastos. Como é que a gente faz tudo isso acontecer de uma forma leve, né? Sim, isso é importante. Claro que o primeiro ponto é o diálogo, sem sombra de dúvidas, a gente não tem dúvida nenhuma disso. Mas como é que a gente traz essas metodologias, né, para cada caso de uma maneira geral, eu acho, né, trazendo pontos que as pessoas podem se inspirar para conseguir resolver esse problema? Eu acho que é muito importante, né, Carol? A gente comentou muito sobre a parte ruim, né? Mas é importante a gente se conscientizar, né? O porquê não ter um planejamento, não ter esse diálogo, o que acontece, né? Imagina, tu trouxe dados aí muito importante, né? Pra gente realmente ver que a gente precisa, né, falar sobre isso, tem muitos casos assim. Então, agora a gente vai trazer, né, a solução para isso, né, para esses problemas que a gente relatou aí no início. E eu acho que, antes de tudo, nada melhor que a gente começar falando o momento certo para falar sobre isso, né? O momento do casal, o momento certo do casal, exatamente. Né? Trazendo uma opinião minha, então, eu acho interessante, tá, a gente falar, começar a estruturar mais. Dá pra dar o início ali no noivado, né? Por que o namoro não? O namoro, ele é muito pra, né, tu começar a conhecer a pessoa. E eu acho que juntar já as finanças, né, ir pra esse lado, eu acho que é melhor, né? É muito precipitado, isso, talvez, eu né? acho que não é o momento ainda, é uma opinião minha, né? Inclusive, eu e o Jefferson fizemos assim, no nosso relacionamento, no namoro, realmente cada um tinha suas finanças, mas é um momento de começarem a se apoiar na questão do trabalho, né? Por exemplo, né, contando um pouco da nossa história, a gente não tinha nada, né? Até, inclusive, nos nossos votos do casamento, né? Que eu casei recentemente, falei isso. Eu tinha uma penteadeira e tu tinha uma TV. E foi assim que a gente começou. Uhum. Mas o namoro, ele é muito importante pra isso, pra consolidar, pra te conhecer a pessoa, conhecer. Por exemplo, eu sou muito ambiciosa, então a minha mãe sempre falava, né? Tu não precisa encontrar um homem rico, mas que tenha ambição, que queira crescer. E eu encontrei isso nele, né? Então é importante o namoro e isso. A pessoa, enfim,
tá numa fase, tá iniciando, não tem ainda patrimônio, mas ela tem vontade. Então, Claro. o namoro eu acho que é isso, é tu começar a alinhar algumas expectativas, mas pra tu chegar no momento, né, de tu dividir as finanças, juntar, escolher uma metodologia, eu acho que a gente pode ir indo aos poucos, né? Uhum, com certeza, Rê. Essa questão toda do namoro hoje, é que hoje em dia também existe toda essa questão de a gente tá namorando, mas a gente começa a morar juntos, né? Eu acho que o noivado e o casamento, eles acabaram indo para um outro patamar, um outro momento de vida. Muitas vezes, inclusive, pessoas se unem, começam a morar juntos, namorados, inclusive, para dividir contas, Com né? certeza. Isso acaba sendo uma forma... E é uma maneira mais fácil de construir patrimônio, né? Exatamente, é uma maneira mais fácil de construir patrimônio, de se apoiarem, de se Com conhecerem certeza. e de alinhar as expectativas, que é algo que é extremamente importante, né? Nós não somos coach aqui de relacionamento, Não. mas essa questão do dinheiro realmente entra em todos os cenários, desde o primeiro encontro, que a gente fala muito sobre isso, né? Quem vai pagar? Quem é que vai pagar? Como é que vai ser Sim. isso? Como é que funciona? E claro, não existe regra. Não. Embora cada pessoa tenha a sua expectativa. E o relacionamento cada um vai ter, né? O seu método. Assim Claro. como quando a gente vai morar junto, cada um tem uma mania, é a mesma coisa no dinheiro, porque o dinheiro é comportamento. Então a gente vai ver o quê? Tem que alinhar, tem que conversar, tem que. É uma negociação. Exatamente, até entender um pouco da ambição, como tu bem trouxestes, Isso. né? A gente precisa entender a ambição do outro. Onde é que o outro quer chegar, né? Será que a gente tá com o mesmo... Será que a gente tá alinhado nisso, né? Eu acho que isso é um ponto bem importante. E, claro, isso também depende muito da idade das pessoas. Isso depende muito da De muita maturidade coisa. das pessoas. Mas, de um modo geral, né? Eu acho que isso é muito importante. Porque o dinheiro acaba, sim, atrapalhando muito, se não bem resolvido dentro de um casal. Bom, vamos lá. Então, partindo do princípio que a gente começou a conversar no noivado ali, né? No noivado que a gente começa a unir ali as nossas finanças. Existem algumas metodologias que hoje são bastante discutidas, assim como a gente tem também dietas como reeducação alimentar, é uma metodologia, low carb é outra metodologia, e não serve para todo mundo. Não é receita de bolo. Porém, vamos partir, então, para as metodologias gerais que existem. Sempre lembrando que cada casal é muito particular, cada situação. Cada um vai escolher uma metodologia. Né? E também vai adaptar a sua realidade, né? A sua expectativa, a sua capacidade de gerar dinheiro, inclusive, né? Eu acho que agora a gente entra para uma parte mais prática, né, da situação. Então, a primeira metodologia que eu acho legal a gente comentar aqui é tudo junto. Essa metodologia funciona como, né? Abrir uma conta conjunta, por exemplo, unir todo o salário ali, né? E ali pagar as contas fixas da casa, enfim, e também administrar juntos ali os custos individuais. Né? É bom para quê, né? Para casais que gostam mesmo de que tudo seja compartilhado, né? De que tenha uma transparência. E muitos casais até evitam, né, de ter brigas por conta disso. Por quê? Porque às vezes tem um, né, do casal que realmente às vezes gasta muito. E o outro não gasta. Exato. E daí fica sempre, né, não tá compartilhado, por exemplo. Daí sempre fica um pensando, nossa, como gasta muito. E às vezes o juntar tudo vai ajudar essa pessoa, por exemplo, que gasta demais. Então a pessoa, né, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Mulher geralmente gasta um pouquinho mais, né? A gente sabe como é que é. Então, por exemplo, num casal, tá? A mulher gasta mais e o homem menos, tá? Até porque o homem não tem tantas coisas para comprar assim, né? Como nós, não. Exatamente. Certeza. E até isso é um ponto bem importante de comentar depois. Mas, assim, então, um deles, né? O que gasta menos, por exemplo, se cada um tá com o seu dinheiro, né, e estão morando juntos, por exemplo, ou casados, enfim, porque tem isso, né, hoje em dia, ou a pessoa mora junto, também já se considera casado, né? Claro. Eu particularmente queria casar, mas isso é muito de cada um. Faz parte do nosso sonho. Exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa, então, acha daí que, né, tá gastando mais e juntos, às vezes, vão achar um equilíbrio, né? Um vai ajudar o outro. Então, é uma metodologia que às vezes funciona. Só que o que a gente tem que se atentar nessa metodologia? Tem muita gente que pensa, nossa, mas e a minha individualidade? Como é que vai ficar, né? Vai ficar tudo junto? E essa pessoa, às vezes, que gastava mais, meu Deus, como é que vai ser? Eu vou ficar sem as minhas coisas. E se um quer juntar dinheiro e o outro quer gastar tudo, né? Aí é que entra também a parte de
reeducação financeira ou educação financeira. Exato. Essa inteligência que a gente tem que ter para lidar com as finanças. E claro, muitas vezes em casais, conheço alguns inclusive, a gente tem um comportamento do homem que é muito mais de guardar dinheiro. Nem em todos os casos, mas na maioria dos casos a gente enxerga isso, né? Verdade. E da mulher, muitas vezes, de gastar muito mais. Então, quando a gente pensa em unir tudo, como é que fica a cabeça do homem, por exemplo, no seguinte caso? Nossa, isso aqui eu poderia estar guardando, né? Então, eu acho que é por isso que essa educação, eu nem vou chamar de educação, né? Eu vou chamar de inteligência financeira, ela precisa estar presente no casal. É que nem aquele livro, né? Casais inteligentes enriquecem juntos. Exatamente, exatamente. E várias amigas minhas, né, que tiveram relacionamentos com homens que eram organizados financeiramente, comentavam: ele me ajudou a entender um pouco mais de dinheiro, ele me ajudou a ter uma poupança, ele me ajudou a entender que eu preciso ter uma segurança, porque muitas vezes, e isso tá mudando bastante, Tá. mas muitas vezes ainda as mulheres se sentem incapazes de lidar com o dinheiro. E elas buscam a segurança no homem, né? E elas buscam, ao invés de buscar a segurança financeira, que é a Própria delas, né? própria, exatamente, acaba buscando, então, muito nessa figura do outro, né? Que o outro Porque há muito tempo isso era comum. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E a gente vem numa batida, nós mulheres, de mudar tudo isso, né? A gente tem existe uma troca aí entre nós termos começado a trabalhar, a gente se tornar independente financeiramente. Então, tudo isso está corroborando Com certeza. para que a gente também pense sobre dinheiro, para que a gente também pense que o dinheiro é nossa segurança, né? Bom, mas voltando aqui, que eu acho que eu fugi bastante da pauta principal, como é que a gente consegue, então, fazer essa união 100%, então, junta 100% de um com 100% de outro, vamos fazer uma conta conjunta, e aí? Como é que é isso na prática, né? Como é que a gente vai se comportar na prática de, nossa, será que ele tá invadindo, será que eu estou sendo vigiada? Ele vai saber que eu comprei isso? Porque ainda existe no nosso comportamento, esse tipo de pensamento, né? Com certeza. Por isso que é realmente, né, algo que tem que ser alinhado entre os dois. Eu já vi casos, tem isso de ter tudo junto, né, e gera muitas brigas também. Né? Então, por isso que tu precisa ir se adaptando, né? E eu já vi casos também que dão super certo. Então, tu vai ir testando. Eu acho que é importante começar testando, né? Então, um outro método que é bem interessante a gente falar é dividir proporcionalmente. Claro. Né? Então, como é que funcionaria isso na prática? Por exemplo, né, um casal juntos, a gente tem que somar a renda dos dois. Os dois juntos ganham 10 mil. Então, um deles ganha 4 mil e o outro 6 mil. Então, o que ganha 4 mil tem 40%, né, ali que vai pagar de contas, por exemplo, de responsabilidade. Com as contas de 40%, não é uma divisão meio a meio. Isso, é proporcional. Então, realmente é algo bem justo, né? E quem ganha 6 mil vai assumir 60% das responsabilidades da casa, né? Nesse sentido daí, pode-se escolher, né? Geralmente, quando divide assim, é tudo junto também, só que é proporcional. E também tem pessoas... Tudo junto no sentido de que né, o casal divide todas as contas, cada um paga proporcionalmente, porém eles não têm uma conta conjunta, exatamente. Né? Cada um tem a sua conta. E também tem a outra opção de ser proporcional, mas daí ser conta conjunta, né? Também tem essa opção. Teria que colocar todo o valor lá, né? E vai daí fazer o cálculo, né? Das contas fixas. Das contas fixas, e daí, enfim, o que sobrava é tudo proporcional daí, né? Enfim, só que daí exige mais um pouco... complexo, Exato. Né? Exige um pouco mais de contabilidade mental e que nós não somos muito bons para fazer contabilidade mental, eu acho. Exato. Então, assim, exige muito controle essa divisão proporcional, porque realmente tem que ficar fazendo cálculos, né, de quanto que cada um vai pagar. Daí tem a opção de ter a conta individual e daí, enfim, pagarem proporcional, cada um na sua conta ali, né? Vão pagando as contas, faz um Pix para um, para outro. Enfim, essa questão de juntar tudo facilita muito. Claro. Porque não tem isso, né? De ficar, enfim, mandando Pix né, para pagar as contas. E mais do que isso, né? Como tu comentaste antes, muitos casais, né? O homem, enfim, acaba... né, absorvendo mais o valor ali, guardando mais, enquanto a mulher gastando mais. E não até porque ela quer.
é porque realmente as mulheres têm custos muito Muitas maiores. coisas para se preocupar. Exatamente. Né? É sapato, é vários tipos de sapato, é roupa, uma para cada ocasião, é o cabelo, é a unha, enfim, é um monte de gastos, Mas né? assim, mesmo sendo todos esses gastos, a questão do planejamento entra perfeitamente. Com certeza. No momento, eu acho que o planejamento, no final das Ele contas... resolve tudo, né? Ele resolve tudo. Então, assim, eu acho que a gente pode até acabar tudo por aqui. Planejamento e conversa. É isso. É o que basicamente precisa. É a o que base. a gente precisa, né? É a base para o relacionamento. Sentar, conversar e estruturar juntos. E quando junta tudo, tem muito aquela situação, né? De, eu não acho importante, sei lá, tu comprar essa roupa, o homem, por exemplo, falando. E a mulher, não, pra mim é importante e eu não quero que tu gaste em jogo. Então, assim, quando se junta tudo, né, que era a primeira metodologia, por exemplo, tu precisa entender que o que é importante pro outro vai passar a ser importante pra ti também. Então, vocês vão ter que chegar num acordo, né, que realmente isso importa, porque importa pro outro, Claro. né? Agora, é claro, se é algo que é realmente, né, desnecessário, é um gasto muito supérfluo, né, daí vocês vão... Não, acho que talvez não precise, é onde um vai ajudando o outro, né, de repente... Onde traz a inteligência financeira para o casal, né? Exatamente. E sempre a importância de um planejamento de um casal, o foco tem que ser os sonhos, né? Então, a metodologia, às vezes, é o que menos vai importar. Né? No final das contas, o propósito primeiro tem que estar alinhado e pensar qual que é o objetivo que a gente está fazendo isso. E daí, depois disso, vamos escolher a nossa metodologia, vamos alinhar, porque daí tudo se torna mais fácil, tem um porquê de estar fazendo isso, né? Sim, a gente consegue enxergar um objetivo a ser cumprido e por isso tu estás abrindo mão, por exemplo, de o teu cônjuge gastar mais em algum determinado momento do dinheiro que vocês decidiram ali ter uma conta conjunta, que é a primeira metodologia que nós citamos, né? E a segunda, então, que tu divide proporcional, tu pode escolher se é conta conjunta ou não, né, como eu tinha comentado. E a terceira metodologia é dividir tudo mesmo. E daí, aí não importa muito o salário. Tipo assim, um pode ganhar 20 mil, o outro 10, e tudo é 50-50, porque, enfim, cada um às vezes preza muito pela sua individualidade. Nesse ponto, né, é ideal mesmo para casais que prezam a sua individualidade, mas pode acontecer de um se sentir injustiçado, né? Então tem que cuidar muito isso, né? Quando um às vezes ganha muito mais, né? É por isso que é importante conversar. Exato, por isso que o diálogo é extremamente importante. E essa questão da injustiça, né, que tu citou, eu acho bastante que é uma questão até de falta de poder, eu diria, né? Da outra de pessoa... posicionamento. Achar que não tem capacidade de se posicionar, né? Pra definir coisas, porque o outro ganha mais. E dinheiro, como a gente falou, né? O dinheiro acaba trazendo um pouco uma sensação de poder. E aí eu acho que isso fica muito confuso, né? Então, se não houver diálogo... E nessa parte também é importante comentar, né? Por exemplo, tem casais que escolhem, assim, o homem trabalha, ou a mulher também, já vi muitos casos, até em documentários, teve uma vez que eu assisti que era a mulher, que realmente ela tinha uma empresa de marketing, e ela que realmente sustentava, e o homem ficava cuidando das crianças, tá? Então, isso... Tem das duas situações, né? Antigamente era mais comum o homem, né? Só o homem trabalhar, a mulher ficar com as crianças. Mas tem que ficar definido o quê? Que é o trabalho dele. No final das contas, o dinheiro é do casal, né? Isso que eles trouxeram lá no documentário. Ela, por exemplo, ela tinha esse dom, né? Enfim, ela estava escalando muito o negócio. Não fazia muito sentido, por exemplo, né? O trabalho dele, o que ele estava ganhando, por exemplo, na época, né? Pelo que ela estava faturando. Era melhor ele realmente ficar... Eles tinham muito esse cuidado com a criação dos filhos, de eles estar, né, ter esse controle ali da educação. Então, ele ficava com as crianças. E estava muito claro que era o trabalho dele cuidar da casa, dos filhos, e ela, né, provinha do dinheiro em si, que era da família. Claro. Então, isso tem que estar claro, porque nessa situação, como tu falou, né, de poder, né, onde daí, porque daí o homem, a mulher, enfim, que tá pagando as contas, que tá trazendo o dinheiro, e daí vai se sentir no poder de, ela escolher ou ele, né, então... Isso não é justo, né? Exatamente. Não é justo, e por isso que tem que existir essa conversa, tem que existir os planejamentos. Eu acho que, independente de qualquer coisa, achar ou criar o seu próprio método, né? Claro que
a gente não tem como fugir muito desses três, porque, de alguma forma, a gente vai acabar encaixando neles. Mas a gente precisa ser maleável, né? E eu vou te trazer agora que eu saí um pouco dessa metodologia. Inclusive, o Jefferson comenta muito isso de mim, né? Eu gosto de personalizar as coisas. É importantíssimo, né? A gente não tem como fazer uma receita de bolo. A gente tava até comentando sobre isso hoje, né? Comentamos mais cedo que não existe uma receita de bolo pra gente... se existisse, seria tão tranquilo, tão fácil, né? A gente não precisaria nem estar aqui, mas não tem como. Que tem muitos gurus, né, que falam, né? porque é 20, 30, 50%. Exatamente. A gente comentou sobre isso, Comentamos sobre isso vindo pra cá. E existe também essa metodologia aí só que aí, claro, é para planejamento como um todo, né? 50% para gastos fixos de sobrevivência ali, né? Casa, enfim. 30% para investimentos e 20%, então, para gastos mais supérfluos, ou o restante. Né, os não essenciais. Os não essenciais, exatamente. E isso é inviável, porque... a gente não pode pedir isso para alguém que ganha hoje em dia um salário que dá apenas para se manter. E a gente sabe o quão caro é hoje viver no Brasil, o quão caro está viver hoje no Brasil, né? E também pessoas que têm um salário... Tanto os dois extremos. Os dois extremos estão totalmente fora dessa realidade, por exemplo, né? Então, e existem pessoas que preferem muito mais ter uma vida muito mais tranquila, muito mais minimalista e ter a segurança do dinheiro, né? Na conta para ter a sua paz financeira, a sua liberdade financeira. Tem gente que dá total prioridade para isso e aí acaba que também não vai ter esse gasto de 70% mensais e juntar 30%. E também existem as pessoas que não conseguem, né? Não conseguem pensar no futuro e aí precisa rever só também. Só vive o presente, Só vive o presente, exatamente, sem pensar muito no dia de amanhã. E inclusive, então, trazendo um pouco, né, da minha experiência com isso. Então, no noivado ali, a gente morando junto já, a gente começou, então, a definir, né, sobre como que vamos fazer. Vocês começaram a fazer isso no noivado? Inclusive, aconteceu até um pouco antes, quando a gente tava morando juntos, né, e eu fiquei desempregada. E era algo totalmente que saiu do nosso planejamento, não imaginava que isso acontecesse. A vida como ela é. Exatamente. Por isso que é muito importante, eu friso muito que é importante a reserva de emergência. Então, a gente, graças a Deus, a gente tinha, né, uma reserva, a gente tinha como se manter até eu conseguir outro emprego, logo, né, eu já estava no mercado de trabalho de novo. E só que nesse momento, né, de crise ali que a gente ficou, eu tava bem tranquila, assim, né, às vezes eu passo por momentos difíceis na minha vida, não sei de onde vem uma força, assim, mas, enfim, o Jefferson pegou e assumiu tudo na nossa casa. A gente recém tava morando, assim, juntos, né, e foi ali que tudo mudou. Foi ali que tu entendeu a importância do planejamento de casal. Do casal. Exatamente, porque até então a gente estava levando a vida bem individual, aquilo de dividir 50-50, independente de quem estava ganhando mais. E realmente, às vezes a gente tinha esse sentimento, às vezes, né, de estar injusto, mas enfim, era como a gente veio do namoro, a gente estava seguindo. E é muito louco que foi, né, passando por uma crise assim, né, um momento totalmente imprevisto, né, na nossa vida, que a gente mudou. Então, eu sou muito, quando vem às vezes uma coisa ruim na minha vida, eu penso, nossa, agora eu vou aprender alguma coisa. Tem alguma coisa, a vida tá querendo me ensinar algo. É um sinal, é alguma coisa. Então, eu fico muito tranquila, assim, sabe? Tentando olhar para todas as possibilidades ali de aprendizado. Né? Exatamente. E daí foi ali, então, que a gente viu, a gente tá juntos em momentos ruins. Por exemplo, também, se eu fico doente, ele tá no hospital comigo e vice-versa. Então, a gente tá sempre juntos nos momentos ruins. Por que não, quando a gente estiver bem, por exemplo, quando um ganhar, por exemplo, uma participação da empresa, né, PPR, por que os dois não podem estar felizes? Por que realmente o homem, às vezes, né, isso é a realidade, né, a maior parte dos homens ganham mais, tem estatística pra isso, né, que mudou muito sim, mas tem muito que mudar ainda. Então, os homens sim ganham mais. Então,
o percentual, né, dos homens, a maior parte ganha mais. Então, a gente tem que pensar que daí sim eles vão deter mais do valor. E quando a gente muda isso e tu participa a pessoa na tua casa, né, todo mundo fica feliz, todo mundo cresce junto, todo mundo, né, então, compartilha dos mesmos sonhos. E foi onde a gente começou a mudar isso, né. Então, a gente criou uma conta conjunta, onde todos os salários, né, tanto o meu dele... A partir daquele momento. A partir daquele momento. Entrariam os salários de vocês nessa mesma conta conjunta e vocês Exato. seguem assim até E hoje. a gente segue assim até hoje. E onde eu falo que eu personalizei, né? Quando a gente pensa assim, nossa, e o meu individual? Então, eu mudei isso, eu transformei isso para ficar bom para todo mundo, porque é bem como a gente comenta, cada um, né, vai definir seu método. Tem né... A base. Isso, a base foi o juntar tudo, mas para nós era importante ter a sua individualidade. Então, eu defini como se fosse um prolabore. Perfeito. Um prolabore para cada um. E é do mesmo valor, porque é tudo junto, o dinheiro é de todo mundo. Mas aí é onde eu falei que eu ia comentar um a mais sobre isso, né? O meu prolabore, ele acaba sendo até um pouco maior, porque a mulher, ela tem gastos maiores. Claro. Então, o que a gente fez? A gente começou a anotar o que é importante pra mim, o que é importante pra ele, nos gastos individuais, e a gente viu que o meu... realmente o que era muito necessário pra mim, o que era importante, superava o que superava os é gastos dele. Ele. Exatamente, então é onde o meu prolabore é maior. E eu defendo isso, que a mulher, ela tem que, né, às vezes, realmente ganhar mais ali nesse prolabore, caso, né, escolha fazer isso, né, vai que alguém ache interessante, porque realmente os custos são maiores. E daí foi onde, né, a gente realmente começou a mudar como casal, né, onde a gente começou a ver o nosso dinheiro realmente, tanto reserva, tanto, né, carro, casa... Muitas coisas a gente foi construindo juntos agora, viagens também que tá por vir. Então, assim, muitas coisas foi por conta disso. O nosso propósito se alinhou. A gente não briga. Isso é excelente, né? Porque a gente tem tantas coisas para se preocupar na nossa vida. Existem tantas questões que já tomam o nosso tempo, tomam a nossa atenção, tanto no trabalho como na nossa vida pessoal. A vida já é muito. Exatamente. E aí, inserir mais um ponto de preocupação, que é o dinheiro, acaba deixando as pessoas extremamente estressadas, né? E o casal, querendo ou não, um vai descontar no outro, porque é um convívio, né? Então, a gente sabe muito bem como funciona. Quando a gente tá estressado, a gente acaba, às vezes, descontando em sem querer. E por quê. E por outros motivos, né? Então, assim, tirar esse estresse da vida de casal, eu acho que é uma coisa, assim, que deve abrir muito portas para transformar isso numa energia boa, enfim, né? É onde a gente muda, né? Que o dinheiro, ele não é um problema, ele é o nosso aliado. Exato. Né? E realmente eu mudei essa situação, né? Que daí hoje a gente consegue ter tudo, a gente tem tudo junto, a gente não tem isso, né? Essa dificuldade para o pagamento das contas, não tem esse sentimento de injustiça. Porque a gente é um time, a gente tá construindo junto, a gente se apoia, quanto mais ele puder ganhar, quanto mais eu puder... Enfim, a gente fica se apoiando porque é o dinheiro dos dois. Claro. Não tem isso, a gente não fica contando, um ganha mais, outro ganha menos. Não, é o valor total, né, que a gente quer cada vez mais crescer. Porque tem gente que pode pensar, nossa, mas daí é tudo junto, então... tem um que vai ficar de boa ali. Não, porque eu também quero aumentar o meu total. O propósito de vocês é o mesmo, exatamente. Né? E eu não deixei de ter minha individualidade, ele também não. Ele tem o prolabore dele, se ele quer gastar tudo com jogo, ele gasta. E eu, se eu quiser gastar com bolsas e sapatos, que eu amo, eu gasto, tu também, né? Pode gastar. E daí aonde também, isso também é muito importante, daí cada um tem seu controle individual. Porque, claro, se eu não controlar também meu individual e ele também vai extrapolar e a gente vai ter que tirar do nosso. Claro. Então, a gente também até um incentivo, né, sobre aquela situação da mulher gastar mais, enfim, também tem homens que gastam bastante, né? Com certeza. Temos que falar sobre isso, mas a maioria, né, a maior parte, a mulher gasta mais. Então, é importante isso, porque acaba que eu tenho que controlar o meu individual aqui, né, por conta, né, do nosso patrimônio. Com certeza, para não invadir o planejamento de vocês. Exatamente. Isso acontece no planejamento como um todo, né? Quando tu tem um planejamento, o que a gente quer? Cumprir ele ao máximo, Exato. Né? Então, e quando tem outra pessoa, é a mesma coisa que numa academia com personal. Se tem outra pessoa, um horário marcado, a gente acaba indo. Se tem outra pessoa ali que tu tem um compromisso... É um compromisso, uma responsabilidade. Exato, porque muitas pessoas, às vezes, não conseguem ter compromisso consigo,
né, consigo próprias. E aí, quando tem outra pessoa, isso pode muitas vezes ajudar e trazer, então, essa inteligência financeira ali pro casal, essa inteligência que as pessoas podem compactuar, compartilhar um com o outro, né? A gente sabe o quanto é divergente o aprendizado sobre dinheiro entre as pessoas, né? Então, por exemplo, quando a gente une o casal, a gente está unindo duas famílias, realidades diferentes, histórias. E dois comportamentos, né, diferentes de pais, né? A gente tá falando lá, ou pais, ou as pessoas que criaram aquele ser, aquele indivíduo. É verdade. Então, assim, tu une duas crenças, duas realidades, duas culturas, muitas vezes, né? Porque... duas culturas, então tudo isso acaba impactando no comportamento de cada um, né? E aí, trazer o melhor dos dois mundos, que é essa ideia, a gente consegue, então, ter uma harmonia ou algo mais interessante para o casal em relação à paz financeira, né? É, exatamente. Eu acho que, realmente, quando eu e o Jefferson, né, começamos a morar junto, vem tudo, né? Eu acho que o primeiro ano é o mais, assim, de adaptação geral, assim. E é muito isso. A minha história dele era completamente diferente. Sim, vocês uniram dois mundos muito diferentes, exatamente. né, Tudo que eu passei, o que ele passou, histórias, educação, né, família. Claro. Tudo diferente. E é o que acontece, né? Na maior parte das uniões que a gente sabe, que a gente, enfim, que acontecem, é isso, é unir dois mundos totalmente diferentes. E eu acho também que tu trouxe uma questão que tu ficou desempregada, né? E que isso mudou a vida de vocês. Eu também consigo pensar em algo que aconteceu muito recentemente. Vou falar sobre, que é a famosíssima pandemia. Nossa. E que trouxe também um aprendizado muito grande para muita gente, né? Então, querendo ou não, muitas pessoas ali se viram... Qual era o maior problema de todo mundo? Apesar e claro, o maior problema era a vida das pessoas, né? A gente tinha muito essa preocupação. Mas vamos colocar em segundo lugar. O segundo lugar, eu tenho certeza, na vida de todo mundo era o dinheiro. Eu não tenho reserva de emergência. Ou todos os países pensaram como é que a gente vai dar conta da economia nesse momento. Então, assim, a reserva de emergência, ela é importante tanto quanto algo individual, tanto quanto coletivo. A gente teve um momento na nossa vida que espero que muitas pessoas tenham aprendido sobre isso, né? Foi uma lição, né? Foi uma lição de vida em diversos aspectos e eu tenho certeza que foi uma lição também em relação a dinheiro. Então, assim, querendo ou não, esses momentos adversos, eles têm que nos ensinar e a gente precisa aprender, né, Rê? Aquilo de parar é um sinal, a gente tem que aprender com isso. A gente precisa aprender para conseguir evoluir, né? Com todas as adversidades que acontecem na nossa vida, né? Eu acho que tudo a gente tem que tirar uma lição, seja, né, de algo bom e algo ruim da nossa vida, né? Tudo a gente pode aprender. Com certeza. E inclusive, sobre isso da pandemia, né? Eu atendia muitos clientes na época, eu trabalhava em banco na época que aconteceu. E pós-pandemia, eu trabalhava no setor de empresas. E eu via muito isso, né? Enfim, dos empresários trazendo isso sobre o dinheiro. O quanto para eles agora era importante eles se preocuparem com o fluxo da empresa, de caixa, de ter uma reserva. Então, realmente... É nesses momentos, assim, que a gente tem que, né, olhar... Nossa, eu acho que pode acontecer de novo. Porque a gente acha que nunca vai acontecer, né? Exato. E para mim, na pandemia, o que aconteceu acabou sendo algo da minha transição de carreira. Que também a gente precisa de organização, que também a gente precisa ter uma reserva para conseguir fazer isso, né? Porque eu entrei como estagiária. Então, assim, querendo ou não, a gente precisa ter sempre... uma organização financeira que é o que nos permite dar passos na nossa vida, dar passos como uma transição de carreira, dar passos como o relacionamento de vocês evoluiu. Então, a gente tem que ter, sim, sempre essa pauta sobre dinheiro nas nossas vidas, né? Com certeza. E para concluir aqui, a gente também quer acrescentar, né, nos nossos episódios, perguntas que vocês trazem pra gente, né? Quando a gente abre caixinha lá, existem perguntas que se repetem. Então, eu e a Rê, cada uma a gente vai trazer uma pergunta que se repete tanto no Instagram da Rê quanto no meu, pra gente responder aqui, porque geralmente são dúvidas que todo mundo tem, né? Então, eu vou colocar aqui em pauta algo que me perguntaram,
que é sobre como fazer um planejamento para casamento. E isso, hoje em dia, tem que ser pensado, né? Claro, de acordo com a realidade de cada um e com o desejo, o anseio de cada um. Tem gente que não quer fazer festa, tem gente que quer fazer uma festa enorme. Enfim, então, assim, como... Tu que casou agora, Rê, recasou semana passada. Me conta, já que tu é toda planejada, como é que tu fez esse planejamento pro teu casamento? Então, isso começou, foi em pouco tempo, tá? Mas, como a gente tinha uma reserva, né? A gente tava, na verdade, a nossa reserva, a gente tava muito pensando, né? Tanto na parte de segurança, quanto para viagens. Mas, eu pensei assim... Eu falei pra ele, né, quando ele me pediu um casamento, eu não vou ficar mais de um ano noiva. E ele achou, nossa, mas sério? Já? Olha que engraçado, né? Me pediu em casamento e achou que... E achou que tava ótimo, não precisa casar. Mais uns 10 anos. E daí, ali começou, né? Então, eu tive um ano, mais ou menos, que eu pensei, vamos começar, então, a definir. Então, a gente começou a reservar um valor mesmo, né? Até isso eu não cheguei a comentar. Eu e o Jefferson, né? A gente tem um salário muito variável. Uhum. E eu acho que muitas pessoas têm, né, que possam estar nos ouvindo, assim, que são autônomos, enfim. Mas o meu método, né, da assessoria acaba sendo variável e o trabalho dele acaba também tendo muito essa questão de horas extras, enfim. Então, a gente não calcula esses a mais, né, renda variável nosso, como um salário mensal. Então, nisso nos facilita muito. Então, tem muita gente que às vezes acha, não, porque é variável, enfim, vou calcular que é isso que eu ganho. Só que, e se num mês não vir aquele valor? Então, a gente sempre... Como é que tu te vira, né? Exatamente. Então, isso nos ajudou muito. Então, o nosso planejamento foi em cima disso. Foi realmente definir o que é o salário fixo mesmo ali, pra gente, né, suprir as nossas contas, e tudo que é variável, ele vai pra nossa reserva. Uhum. Totalmente pra reserva. E nessa reserva, então, ela é dividida mais ou menos em 3. Era o casamento, a viagem e a nossa reserva de segurança, né? Então, foi assim que a gente foi começando. E até no meu Instagram, né, agora, depois que eu casei, muita gente perguntando, né? E ela ficou muito também, nossa, dá dicas, né? Como é que tu fez? Porque às vezes parece assim, não, porque é um casamento civil... Nossa, não vai ter muita graça. Gente, dá pra fazer muita coisa gastando pouco. Eu fiz todo um planejamento também. Eu não cotei muito, assim, com os lugares, mas tudo que eu pude fazer, assim, pra reduzir, eu fiz. Uhum. E conseguiu ficar... A redução e o planejamento para o tempo certo, né? Ao invés de a gente realizar o nosso sonho com antecedência e depois ficar pagando por aquilo, fazer o contrário, né? Porque exatamente. eu acho que isso faz parte do planejamento, faz parte de adultecer, né? E isso é uma coisa que também eu gosto de trazer muito nas minhas conversas, no sentido do quanto a gente acaba, do quanto a nossa geração é mimada, né? Em relação, e isso também vai fechar lá com o episódio 2, tá tudo interligado, que é sobre essa questão toda do imediatismo, da gente, eu quero casar daqui a 3 meses, e não existe um planejamento, e acaba criando dívidas muitas vezes. Isso, e daí no final das contas, o que era pra ser algo prazeroso, algo legal, acaba impactando e trazendo... Impactando na tua vida, né? Exatamente. Uhum. Então, o que a gente fez, a gente sempre tenta cuidar de cada caixinha que a gente tem, né? Então, a gente tem os nossos custos fixos, a gente tem, né, o nosso lazer. Eu não gosto de deixar de fazer nada, né? Eu gosto de suprir cada categoria, então... Nesse sentido, às vezes, sim, a gente acaba tendo que ter um casamento, por exemplo, mais simples, né? Foi bem intimista, mas foi realmente como eu queria. Eu não tinha esse sonho. Tem gente que tem, né? De fazer festão. É o que importa, claro. Eu queria algo mais intimista e isso também me ajudou, né? Porque realmente eu consegui dar conta, por exemplo, de guardar para uma viagem. Como é que a gente define, né? E, claro, isso entra muito na peculiaridade de cada casal. Eu acho que é uma pergunta muito ampla. E com o planejamento a gente consegue resolver. Porém, culturalmente a gente tem sempre a questão da família da noiva pagar, né? Hoje em dia eu acho que não acontece mais tanto. Trazer a questão da organização do planejamento e como não extrapolar. Eu acho que quando é um sonho, né? O casamento é um sonho, independente do tamanho, a gente tem que entender qual é a nossa capacidade de não se endividar. Exato. Eu acho que esse é o principal ponto aqui que eu gostaria de realçar em relação a planejamento de casamentos.
Porque quando tu gera uma dívida para o casal, em relação, e às vezes uma dívida muito mais, tu extrapola muito mais aquele planejamento financeiro, ou tu fica muitos meses refém do pagamento daquela festa que durou um dia, enfim, o tempo que, né, que cada um planejar, o quanto isso impacta na nossa vida. Então, eu acho que o planejamento ideal é aquele planejamento que tu faz dentro da realidade. Dentro da realidade, que não gere dívidas para o casal por coisas que às vezes, enfim, é difícil dizer, mas talvez não sejam tão importantes assim dentro de um casamento. Mas eu sempre vou prezar pela paz financeira. Eu acho que esse é o ponto principal também dessa organização. Então, no momento em que tu conseguir fazer, o planejamento ideal, eu diria que é esse. O momento em que tu não vai te endividar, o momento em que tu tem um tempo hábil ali para te organizar financeiramente, e além disso, dentro da realidade de cada um. A gente não precisa extrapolar para fazer um casamento maravilhoso, pra gente fazer algo que seja realmente com sentido e significado. Não é o tamanho que importa, é o sentimento, é o momento do casal, é o momento. Então, eu acho que o planejamento... É algo que tem que ser feito pro casal, não pros convidados. Não pros convidados. E eu acho que o planejamento ideal, ele tá muito relacionado a isso, né? Essa questão de organização, estar em paz financeira. Eu acho que é o que a gente também trouxe bastante aqui hoje. E inclusive, né, tem muitas pessoas que podem pensar, nossa, mas vocês já moravam junto porque casaram. É exatamente o que tu comentou. Foi porque eu sou muito planejada, né? E a gente via que não era o momento. Claro. A gente, né, imagina, a gente teve que construir tudo junto, os dois. Então, a gente estava pagando, né, ainda os móveis, que a gente fez tudo mobiliado, o apartamento. A gente quis trocar de carro. A gente tinha prioridades. Então, acho que é importante, quando tu vai ter um planejamento de casamento, é definir a prioridade, né? Tem casais que preferem, né, fazer o casamento primeiro e depois mobiliar a casa e comprar o carro. A nossa prioridade era outra. Claro. Então, definam a prioridade de vocês, porque se tudo for prioridade, é onde vai realmente, o orçamento não vai aguentar e vai, né, extrapolar. Aí a gente acaba extrapolando, né? Extrapolando demais. E daí o sonho acaba se tornando um pesadelo, né? Porque imagina, daí as finanças todas desorganizadas vão impactar outras coisas. Então, isso é muito importante. Definam as prioridades de vocês, né? Tem que estar, como tu comentaste, né? Tem que, né, estar alinhado para ter uma paz financeira. Né, para isso ser a prioridade do relacionamento. Então, a partir do momento ali que vocês definem essa prioridade, começam a traçar, então, né, de começar a guardar. E é muito legal, né, que agora a gente terminou o casamento e eu não tenho parcela para pagar. Exatamente. Né? Então, às vezes a gente fica muito, né, que, nossa, tem que fazer tudo rápido, vamos parcelar e depois a gente vê como é que faz. E depois, e se acontece alguma coisa? Então, o que vocês puderem planejar, guardar antes pra, né, quando de fato acontecer o casamento, estarem tranquilos depois, né? Melhor. Faz uma diferença danada, né? Até na saúde emocional ali do casal, né? Pós-casamento. Então, eu não me preocupei, assim, com o que os outros iriam pensar. Por exemplo, nossa, vocês já estão casados, pra que casar agora? Eu me preocupei realmente que eu queria fazer isso um dia, mas ia ter um momento certo. Me preocupei com a nossa saúde financeira, né? Com certeza. Eu acho que esses são os pontos principais, né? Se preocupar com a tua realidade, com a tua saúde financeira. Isso é, de fato, uma parte emocional muito importante para o casal estar bem alinhado, estar dentro da realidade e planejar. Né? A gente não tem muito como sair de todas essas dicas, então, para quem nos perguntou sobre planejamento de casamentos, eu acho que é definir as prioridades e entender todo esse passo a passo. E a outra pergunta, né, que a gente recebeu na caixinha ali de perguntas foi quando um casal que tem um planejamento e sai do planejamento, como é que faz se acontece um imprevisto? Claro, é uma questão que a gente sempre traz, né? Reserva de emergência. Para que serve a reserva de emergência, né? Eu uso bastante essa nomenclatura, embora ela não seja única e exclusivamente para emergências. Eu sempre gosto de frisar que
uma emergência e planos de curto prazo estão dentro Com certeza. dessa reserva. Mas, claro, existem muitas coisas que a gente não consegue controlar, que elas extrapolam a nossa capacidade de planejamento. A reserva de emergência, ela ajuda muito, né? Para quando a gente tem outros investimentos, a gente não precisar tirar eles. Né? Então, a gente conseguir, por exemplo, estar alocado, às vezes, num investimento que a gente perde um pouco essa liquidez, mas que a gente vai garantir uma rentabilidade melhor, e a reserva, a gente perde um pouco, então, o rendimento, mas para ter liquidez. Então, a gente precisa ter numa carteira de investimentos, né, tudo isso muito pensado e esquematizado, né? Para quando realmente surgir um imprevisto, como tu comentou, né? A reserva de emergência, não só para emergências, mas para planejamentos de curto prazo, né? Tem alguma viagem logo em seguida que tu vai, sei lá, querer ir para praia, enfim. Coisas que realmente tu vai precisar usar o valor, eles têm que estar em liquidez, né? Claro, a liquidez é extremamente importante, né? Um dos 3 pilares da reserva de emergência. Mas, com certeza, tudo que extrapola, né, essa organização, esse planejamento, tudo que a gente não consegue planejar, a gente tem que ter uma reserva de fato, né? É isso, né? Então, chegamos aqui no final do nosso 4º episódio, né? E eu quero deixar um fechamento aqui bem reflexivo. A Vida Financeira 2 é feita de diálogo, escolhas e parceria. Não se trata só de dividir contas, mas de alinhar sonhos e caminhar juntos. Será que vocês estão construindo algo em conjunto ou apenas administrando a rotina? Nossa, que reflexivo. Sim. Então tá, pessoal. Até o próximo episódio. Até!